Uma entrevista, mais uma edição do Jack Entrevista. Hoje, entrevista Dermilson Chagas, que é deputado estadual e é líder do governo Amazonino Mendes na Assembleia Legislativa do Amazonas. Nós temos muita coisa para conversar, vamos falar sobre as polêmicas desses primeiros dias, dos desafios que aconteceram, né? Nós temos aí a figura do próprio presidente da Alian, que estava como governador e agora volta para a Assembleia em uma situação meio conflituosa. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui dentro da programação. E o deputado faz parte também de uma ação contra a Manaus Ambiental relacionado à falta de água. Então você que está sofrendo ou passando por situação como essa, fique ligado aqui que algumas informações nesse sentido serão dadas. Deputado, muito obrigado por ter atendido o nosso convite de vir aqui fazer esses diversos esclarecimentos e aproveite esse momento para saudar todo mundo. Obrigado, Jack. Primeira oportunidade, agradecer ao Portal do Holanda, esse meio de comunicação formidável hoje que atinge mais de 1 milhão de pessoas e que leva informação, que procura informar a população de uma forma positiva, de uma forma relevante do que está acontecendo no nosso Estado, principalmente nos bastidores, né, da política, onde se gera muita fofoca. Então nós que agradecemos, a Assembleia Legislativa tem o seu papel fundamental. Nós estamos como líder do governo hoje, né, do governador Amazonino Mendes, e lá para exercer uma função importantíssima, que é em defesa do governador, sustentar as teses para que seja aprovada a melhor política de desenvolvimento do nosso Estado. E outras ações que a gente faz como deputado, que nós fazemos como deputado estadual. Isso é importante para o Estado, porque é a nossa função. Nós fomos eleitos para isso, para defender a sociedade. Muito bem. O senhor recebeu a missão de ser o líder do governo na Assembleia. Facilitando para quem está nos assistindo, não tem ideia do que seja isso. O que significa? Olha, é defender o governo, né? É ser um interlocutor entre a Assembleia e o governador através da mensagem, através das políticas que ele quer implementar, através de reformas que ele quer colocar. É uma sustentação de uma base para poder aprovar essas medidas. Então, ser líder do governo é já exatamente comungar daquela política que ele está defendendo e que nós queremos aprovar na Assembleia para que o governo tenha continuidade, possa fazer as mudanças que são necessárias e fazer a votação. Depois disso, aí é com ele a sanção e aí o veto. Entendi. E nessa posição, o senhor está lidando principalmente com seus pares, né? E ali há muitos interesses, principalmente porque próximo ano já é eleição de novo, então está todo mundo querendo se garantir. Como é que o senhor está vendo esses primeiros dias aí, transitando no meio dos deputados? Eles têm recebido bem as ações do governo? Tem recebido, sim, né? Agora temos que dizer que essa foi uma eleição muito diferente, né? A primeira eleição atípica, fora do pleito normal, que era em 2 anos, para prefeito e para governador. Essa foi uma eleição divorciada, onde o governo estava sozinho e aí ele procurou um arco de alianças para poder apoiá-lo. Eu fui um dos primeiros a apoiar o governador amazonino, já declaradamente, né? Quando começou, nós começamos a dizer que o nosso candidato seria o Amazonino Mendes. E essa interlocução hoje que se faz dentro da Assembleia parte também desse acordo de pessoas que apoiaram o governador e nós ampliamos isso. Aquelas pessoas que não foram apoiar o governador porque tinham suas ideologias, tinham sua visão, achavam que o candidato A era bom, o candidato B também era bom, ou seja, era bom. Agora acabou a eleição. O momento é de construção, de resgatar a imagem que o Estado tinha, que estava bem deteriorado e que agora quer recompor com uma política de desenvolvimento, onde possa discutir em geração de emprego, a política da saúde, a política da educação, a política da segurança, aonde afeta diretamente a população. Então, a ideia hoje, e isso está sendo construído e já está bem andado, é a sustentação que o governo quer para poder, dentro dessas políticas, apresentar seus projetos. Olha, mas a primeira resistência que você enfrentou nessa posição de líder foi de alguém da base. O Josué Neto não, ele queria ser o vice-líder do governo e acabou que outro nome foi escolhido. Essa relação com o Josué já melhorou ou continua estabelecida? É normal, o Josué é um bom parlamentar, gosto dele, isso simplesmente é uma divergência de opinião, é respeitável, ninguém está lá para se agredir, ninguém está lá para se maltratar, é uma pessoa muito inteligente, já foi presidente da Assembleia, tenho defendido o nome dele agora recentemente para algumas propostas futuras, então é uma pessoa que tem um potencial muito grande. Josué é uma pessoa, um deputado que já tem mais de 2 mandatos, não? Então nós temos que respeitá-lo, nós temos que conduzir esse processo, olhar para frente. Nenhuma divergência pessoal com Josué, nenhuma. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem tudo para ir mais longe ainda.
Muito bem, você percebe que realmente é o líder do governo pelo tom conciliador, né? Pela forma como lidar com as coisas. Mas muito bem, e aí o senhor enfrenta uma assembleia, por exemplo, em que nós temos o Davi Almeida, que ele foi o governador anterior, né? Houveram diversas trocas de acusações logo no meio dessa transição aí, em que o próprio Davi tentou se posicionar, dizendo que não era bem assim. O secretário de saúde, que cuidou também dessa parte da transição, também entrou em campo para tentar ajustar todas as coisas. O senhor acha que o governo amazonino vai encontrar alguma dificuldade junto à Assembleia nessa configuração pré-eleitoral? Olha, há divergência de opiniões, isso é um fato, né, que nós temos que deixar bem claro. O que o governo amazonino Mendes está tendo com o Davi é uma relação institucional, tá certo? Mas amigável, onde estamos construindo tudo aquilo que é bom para o Estado. Ou ele é contra ou ele é a favor, tá certo? Então, o que o governador amazonino fez? Ganhou essa eleição, botou uma comissão de transição, fizeram um levantamento feito pela própria comissão de transição que foi colocada pelo então governador naquela época, o Davi Almeida, e que passou as informações para o governador amazonino, para a comissão de transição dele. E isso veio a público. O Estado sempre falou, eu vou fazer uma ressalva, na eleição, no próprio debate, todos os candidatos foram unânimes em dizer que iam rever todos os contratos e iam diminuir o tamanho dos terceirizados. Então não teve nenhuma novidade que o governador amazonino trouxe nesse processo, além daquilo que ele já tinha falado. Então não tem uma surpresa nesse processo. O que tem são os fatos relatados, materializados e que vieram a público e que vão vir a público, muita coisa ainda, porque ele está recebendo o Estado, está com mais de 40 dias e ele tem que dizer, olha, recebi dessa forma. Então ele tem foco na segurança, ele tem foco na saúde, onde estão os maiores problemas afetando diretamente a população. Lá nós temos o nosso ex-deputado e agora vice-governador e secretário de Segurança Bosco, que está desenvolvendo um trabalho, chamando todo mundo para ir para as ruas, para estar presente nas ruas. Isso ele está fazendo com muita força de vontade, com muita primazia, com muito zelo, né? Nós temos aí o Deodato, que é o secretário de Saúde, que está um grande problema, muitos contratos, muitos problemas, falta de medicamento, falta de material de consumo, os contratos que foram realizados e que já estavam prescritos, já venceram, serviços prestados sem contratos, né? Uma série de coisas que foram feitas e que o governador se assustou. Por exemplo, reconhecimento de pagar serviço por indenização. Você não tem nenhum contrato com o Estado, mas chega lá no hospital 28 de agosto, por exemplo, não, estou precisando desse serviço de limpeza de ar-condicionado, não tem nenhum contrato, então eu te pago por indenização. Isso é um fato que está hoje concretizado, que o Tribunal de Contas tem que dizer se isso vale ou não vale. E essa gestão do Davi, ela foi interina, né? Ela veio do José Melo, aonde passou para o Davi, e o Davi não simplesmente pegou o que tinha e começou a jogar para a sociedade. Por exemplo, o pagamento dos professores. O que ele fez? Chegou o dinheiro do Fundeb, que era um excedente de 2016, aí uma diferença veio para o governo do Estado, ele pagou todo mundo, como uma forma de fazer política dele. Outra política também que ele fez, a promoção dos PMs. Quem deu essa promoção dos PMs foi as praças, foram as associações, esses que foram para a justiça e ganharam isso. Tanto é que, para que ele evitasse algum tipo de problema, ele viajou, foi para Brasília, deixou, então, pela legislação, quem iria substituir era o desembargador Pascarelli. E ele deu a canetada, porque a justiça deu, né, a favor dos praças. E outra coisa aí, vale ressaltar que o Davi pediu para a Procuradoria-Geral do Estado não recorrer, e de ofício ela é obrigada a recorrer. Isso é um problema sério, que isso vai aparecer também, se o Ministério Público for atrás. E aí o Pascarelli, né, exercendo a função de governador, sancionou, mas foi uma ação da Justiça. E aí ele foi fazendo a política dele. Então era pegar o dinheiro que caía na conta, ia pagando e executando. Foi isso que aconteceu na gestão. Não houve um planejamento de longo prazo. O único planejamento que eu vi nesse processo era o seguinte, dar continuidade ao governo. Para isso nós vimos aqueles números de ações na Justiça, principalmente no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, para que houvesse continuidade, para que a eleição fosse dentro da Assembleia,
para que julgasse alguns embargos, para que houvesse protelação, para ficar o máximo possível com a cadeira de governador e aí conduzir o Estado. Enquanto a legislação ela está bem clara, bem nítida para todo mundo. Mas infelizmente houve esse imbróglio, teve uma eleição e quem ganhou foi o governador, e nós temos que respeitar agora esse desejo, porque quem votou no governo deu liberdade para ele administrar o Estado na sua ótica, dentro daquilo que ele propôs, com transparência, com firmeza, com cautela, com uma equipe que ele escolheu, de pessoas jovens, em que ele está dando oportunidade. O governador amazonino tem que dar a mão palmatória. Quantos secretários jovens tem nesse processo? Ele é audacioso, ele é corajoso, ele é um cara determinado, um homem visionário. Criou uma UEA, forma-se uma quantidade de pessoas pela universidade e não dá oportunidade para você? É injusto. Então ele está dando oportunidade para as pessoas jovens, para ser ousados, para ser corajosos, entrar e mergulhar na sociedade para fazer uma política próxima ao povo. O amazonino é isso, ele é cheiro de povo, ele é gente como a gente. Muito bem. Para você que está nos assistindo agora, estamos falando com o deputado Dermilson Chagas, que é líder do governo Amazonino Mendes na Assembleia Legislativa. E assim, já falamos muito de governo, já falamos muito sobre essa questão de liderança. Quero falar de você, Dermilson. Assim, existem muitas pessoas que podem estar nos assistindo agora que não conheciam você, que você é um cara que principalmente agora está muito nos bastidores, e a gente quer te conhecer um pouco. Você veio de onde? Você é de onde? E quando foi que o coração foi picado assim, não, eu vou entrar na política? Deixa eu só te falar. Eu comecei minha vida aqui no Japim, né, no bairro, com movimento de bairros, de associações. Depois disso, eu passei para a universidade, onde participei do movimento estudantil. Eu era do Centro Acadêmico de Administração. E a FES, que é o maior colégio eleitoral, nós criamos uma relação muito grande. Para ter uma ideia, eu tinha uma faixa de 3 mil votos só dentro da Faculdade de Estudos Sociais, na FES, que envolve administração, contabilidade e economia. Mas eu trabalhava muito também. E depois disso, eu era diretor do município, fui ser superintendente regional, naquela época delegado regional do trabalho, onde fiz um trabalho de transparência e de defesa das pessoas que fizessem um trabalho decente, né, que foi na parte da pesca. Existia muita desigualdade, muita tramóia, muito desvio de finalidade, e aquilo foi começando a desenvolver um trabalho e dando uma resposta, né, para tornar todo mundo mais igualitário. E aí um grupo de pessoas me chamaram para que eu fosse um candidato a deputado estadual. Já eu tinha um histórico político, fui do diretório do PDT por 16 anos, membro do diretório nacional, né, uma relação muito boa com o Carlos Lupe, que ainda é presidente, com o Manel Dias. Isso só me trouxe amadurecimento. E quando veio a oportunidade de ser candidato, então essas pessoas me apoiaram. E em contrapartida eu defendo eles até hoje, mas dentro de uma ótica da transparência, da legalidade, da moralidade. Muitas denúncias foram feitas sobre seguro-defeso por mim, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, e fizemos uma administração muito ativa também na Superintendência Regional do Trabalho, com os auditores fiscais, dentro do que reza a norma jurídica, sem atropelar ninguém, respeitando as pessoas. Eu sempre valorizei a prata da casa. E lá eu valorizei todo mundo. Eu dei espaço para todo mundo. Então as pessoas me abraçaram também, eu abracei elas e fizemos uma relação que até hoje ela existe, né? Eu sempre procuro ir na superintendência, vou para o aniversário dos amigos que eu construí lá dentro. E isso para mim foi muito marcante, essa passagem na superintendência, que me deu a oportunidade de estar como deputado estadual. E como deputado estadual, nós temos uma trajetória, né, construindo, né, mostrando em defesa dos pescadores, daqueles mais abandonados do nosso estado do Amazonas, dos agricultores, pescadores, na geração de emprego para o estado. Defendo isso continuamente, principalmente do interior, a riqueza que nós temos, mas por diversas situações sempre há um empecilho. Então eu sou esse rapaz aqui, filho de uma história que começou no Japim e hoje estou na Assembleia Legislativa, lutando em favor da sociedade. Dermilson, com essa quantidade de reservas, por exemplo, não embaçou muito aí para os pescadores, né, assim, em vários lugares da Amazônia? Não. Nós temos que saber qual o benefício de tudo isso, o que realmente traz. Para você ter uma ideia, já que eu tive semana passada em 3 comunidades em Manacapuru,
no Vasco, no Grêmio e no Corinthians. 3 comunidades. E eles pediram, deputado, nós queremos criar aqui uma reserva, porque nós estamos ficando sem peixe. Está rareando peixe. Então, olha a quantidade de barro que está na nossa mediação, pescando, e isso aqui é desenfreado, um rastão, uma malhadeira. Nós queremos criar uma reserva. Por que criar uma reserva? Para proteger o futuro que vem da geração dele, os filhos, os netos, porque eles precisam de alimento, eles precisam, né, ter uma alternativa econômica. E a única alternativa econômica é a pesca, não tem outra. A agricultura, ela é muito pequena, muito agricultura familiar mesmo, que as pessoas precisam de fomento, que precisam de logística, de estrutura para levar e trazer, precisam de adubo, uma série de coisas. A agricultura no Amazonas ainda é bem primária. Não é primária. Então nós precisamos, se nós criarmos um ciclo perfeito, que eu defendo isso, que é durante um ano o pescador ter atividade, por exemplo, nós temos manejo de pirarucu, tambaqui, tartaruga, jacaré. Se nós tivermos manejo de janeiro a março de pirarucu, de abril a junho de tambaqui, de julho a agosto de tartaruga, de setembro a dezembro de jacaré, nós temos alternativa econômica para esse povo na área de manejo. De área de manejo é isso que eu defendo. Nós temos que organizar tudo isso, e agora acredito que com o governador amazonino, um homem sensível que conhece a realidade e a necessidade do homem do interior, e é essa a minha maior pauta, ele vai abraçar também essas causas, porque nós temos pessoas capazes aí nas secretarias, agora bem dispostas a fazer o que tem que fazer, o dever de casa. Tanto é que o secretário do Meio Ambiente foi agora para a Alemanha, foi falar sobre gestão do estado do Amazonas. Só da área de reserva nós temos mais de 12 mil quilômetros de área de reserva. É muita coisa, e tem áreas descobertas. Isso dá alternativa econômica para o nosso povo do estado. Isso dá a fixação dele no interior e dá qualidade de vida, porque com dinheiro ele compra o cimento, compra a telha, ele leva a televisão, ele leva a Sky dele. Pode ver que muita gente no interior tem sua Sky, mesmo aquele que mora numa casinha flutuante, né, no rio, ele tem geralmente um motor de luz e a sua Sky. Então temos sim como fazer uma gestão melhor para conviver pacificamente entre com o homem e o meio ambiente e dar renda para esse pessoal. Basta nós querermos fazer. Isso falei em seminário agora lá em Coari, né, das alternativas que nós podemos, da diversidade que nós podemos fazer nas áreas de manejo, sem prejudicar ninguém. Tem muitos pescadores que vão poder exercer, aquele que não participa do manejo, mas pode exercer sua atividade no rio. Tem muita margem ainda, muita coisa para ser feita. Nós precisamos de estrutura, organizar isso, né? Ver o que tem de recurso. Agora o governador amazonino brilhantemente está destinando ao recurso que antes tinha um desvio de finalidade, como o FTI, que é um fundo. Nós temos 3 fundos, o EA, o FMPS e o FTI. O FTI, que é o Fundo de Fomento, Desenvolvimento, Turismo e Interiorização, ele é exatamente para incentivar a agricultura, incentivar o pescador, dar as condições para a infraestrutura, como agroindústrias, né, melhorar vicinais, dar um caminhão para o transporte, um barco para transportar também. Isso é brilhante, porque ele vai jogar aí mais de 600 milhões se o distrito produzir bem, arrecadar bem o Estado. Então, um dinheiro disponível que ele quer jogar no interior. Esse fundo não estava sendo usado, não? Ele estava sendo usado para custeio da máquina. Pagar entendi. Fornecedores, pagar, né, folha, pagar despesas correntes do Estado. Isso, desde do ex-governador Eduardo Braga, isso vem sendo constituído dessa forma. Mas agora, o governador amazonino, ele está utilizando esse recurso para o interior. Então, muita coisa boa vai vir para o interior, com certeza, através das mãos do governo, dessa política que ele vai implementar de forma incisiva e forte. Ele é um homem visionário, ele é um homem que enxerga longe. E, Wilson, a gente falou aí sobre essa questão daquele período em que o pescador está mais ativo e tem uma hora que ele dá uma freada. Agora, a gente chega com essa coisa do seguro-defeso, que chegou agora. Toda a gama de pescadores no Amazonas já estão cobertos com esse seguro, ou ainda existem mais pessoas que precisam ser alcançadas? Existem algumas coisas que têm que ser corrigidas nesse processo, né? Que eu sempre falo, pessoal,
tem que fazer para quem realmente precisa. O seguro-defeso é para o pescador. Tá certo? Nós temos municípios muito grandes, né? Nós temos várias comunidades que não estão ainda abrangidas, né? Mas nós temos que ter a cautela, o zelo de um recadastramento para dizer quem é quem. E isso precisa de uma ação conjunta de todos os órgãos, né? Precisamos que as entidades façam o seu papel, a prefeitura venha fazer o seu papel, o governo federal faça o seu papel harmonicamente, de forma em que a gente venha tirar aquela pessoa que não merece receber esse benefício, né? Entendi, muito bem. E eu quero falar agora sobre uma outra ação sua que foi lançada recentemente. Você está processando a Manaus Ambiental. A Manaus Ambiental é uma empresa oportunista, né, que não respeita a legislação. Nós temos duas leis aqui que eles não tocam de forma alguma, que é a 11.445 e a 7.217, se não me engano. Então essas duas leis é de uma forma bem clara. Por exemplo, vou pegar o Viver Melhor como exemplo. Um conjunto feito com dinheiro do governo federal, em que cada um que está morando lá está pagando pelo aquele bem que ele adquiriu. Todo o sistema de distribuição de água foi feito por quem? Pela construtora, com dinheiro do governo federal. Cavou um poço, fez uma caixa d'água, fez o sistema de distribuição, fez o sistema, inclusive, de combate ao incêndio, que é os hidrantes, que eles isolaram isso. É um crime, que eu vou pedir até do Corpo de Bombeiro agora, eles pintaram de verde. Eu tenho a filmagem anterior e tenho agora. Né? Então eles pegaram, quando foi dado as casas, eles pegaram simplesmente o contrato de concessão, o contrato que foi dado para cada mutuário, né? Cada proprietário do imóvel daquele, eles pegaram e passaram a botar um hidrômetro lá, né? Para poder cobrar água sem investir um centavo. Caramba, qual foi o custo que eles investiram lá? Eles só podem cobrar onde eles investiram, pô. Eles não investiram nada. O contrato dele é de 2000. Esse patrimônio não é dele. Os caras se apropriaram e cobraram indevidamente. A legislação 7.214 diz de uma forma bem clara que onde tiver morador de baixa renda, cabe a eles a administração da distribuição de águas, através de associação e cooperativa. E os caras não querem isso. A Manaus Ambiental, eu estou pedindo um contrato deles, que eles fizeram com o BNDES, que é de empréstimo, para saber se eles deram o sistema de distribuição de água do nosso estado como garantia, porque eles não podem. É uma violação gravíssima. Eu fui ao Ministério Público Federal denunciar eles pela apropriação indevida de um sistema que eles não investiram nenhum centavo. Fui pedir providência para se cobrar o contrato que eles fizeram com o empréstimo BNDES, que eles não podem dar como garantia nada que não é deles. Inclusive, se você mora em condomínio, o sistema de distribuição eles deram também como garantia. Eles deram como garantia. Um absurdo que essa empresa faz em Manaus. Não existe a modicidade, que é a tarifa social. Nós criamos lá dentro a tarifa especial. O que é isso? Os caras vieram discutir. A tarifa social é aquela para quem está no Bolsa Família. Então, ele tem um valor já reduzido. Nós criamos a tarifa especial, que eles não falam para o prefeito, que eles não falam para ninguém. A tarifa especial é para todo mundo que mora num condomínio de baixa renda, independente de estar no Bolsa Família ou não. Então, todo mundo ali tem que pagar uma tarifa abaixo da tarifa. Isso já é lei? Você já pode ir lá cobrar? Pode. Foi homologado, foi feito um acordo junto com o PROCON, foi feito tudo legalizado, tudo bonitinho. Agora a empresa é maldosa. Para você ter uma ideia, Manaus melhorou a qualidade de água não porque eles estão captando do rio Amazonas, mas porque Manaus é abastecida mais de 20% por poços artesianos. Qual é o custo da água que é captada no rio e qual é o custo da água captada do poço? Que esse é um bem do Estado, vale ressaltar. Que eles acham que é deles, que não é deles. Então, esse bem que eles estão distribuindo para mais de 20% da população de Manaus, eles não pagam outorga onerosa, que é para o Estado, desde 2007. E eu venho falando isso constantemente. Falei para o governador Melo que eles deveriam cobrar. Falei para o Davi, que ele estava dentro da Assembleia, que tinha que cobrar da Manaus Ambiental só outorga onerosa. Porque eles não pagam. Então, enriquecimento ilícito.
O que eles têm feito? Têm pedido prorrogação do licenciamento para pagar daqui a 2020. É um absurdo. Um absurdo. E fora que ainda tem uma outra denúncia que foi formalizada, que é aquela de que eles cobram esgoto de onde não tem esgoto, por exemplo. Esse é um outro problema. É um outro problema também que nós fizemos, está dentro dessa denúncia também, desse pacote, que eles cobram aonde eles não devem cobrar, né? Onde eles não têm investimento, onde a estação de tratamento não tem por que cobrar, né? Então, eles cobram uma treva de esgoto onde não oferece serviços. Estão contaminando nossos lençóis, estão contaminando nossos igarapés. Qual é o serviço que eles têm prestado para a nossa cidade? Nada. Eles estão deixando uma bomba relógio que daqui a 15, 20 anos nós vamos ter que arranjar uma solução caríssima para poder consumir a água que eles estão jogando no Rio Negro, a água que eles não estão tratando nos igarapés, que eles estão causando assoreamento lá no igarapé da Avenida Brasil, em frente à prefeitura, onde eles jogam lodo, ali está assoreado. Quando existe aquela alagação ali, é porque o que vem de lodo da Manaus Ambiental é uma grande quantidade. E aquilo assoreado. Pode o prefeito cavar ali, que ele vai achar que é a população que está jogando lixo, é a terra, é o plástico, mas não, é o lodo da Manaus Ambiental. E quando chove lá, alaga a Avenida Brasil, os comerciantes são prejudicados, a população é prejudicada, os moradores são prejudicados, quem tem carro são prejudicados, ficam lá na lama, ficam lá no risco de ser contaminado. Muitos riscos, exatamente. Entendeu? Então, é uma empresa que não dá nada pra gente, cobra caríssimo uma população, 600, 700, 800 reais, depende, por água captada de poço onde bota só cloro. Por um serviço que ele não presta de política de resíduo sólido, onde eles causam um impacto ambiental gigantesco para o estado do Amazonas. E se não for o Ministério Público Federal, a ASAN anterior, não estou falando de agora, que está com o Coronel Walter, eu disse na Assembleia, eles praticam advocacia administrativa. Eles defendem. Existe um funcionário da Prefeitura dentro da Manaus Ambiental. Dentro da Manaus Ambiental. Que não faz nada. Aqui no Japim, em qualquer bairro em Manaus, falta água constantemente. Sim. Falta água constantemente. Por quê? Não tem tecnologia, não tem nenhuma não falta de fiscalização. Absurdo. O tempo ele está avançando. Eu quero assim. É envolvente. Pois é. Eu vejo que você fala disso com muita paixão. Mas assim, ainda sobre algumas coisas que você tem feito atuação, tem uma coisa relacionada ao Rio Solimões. Existem moradores lá que estão passando por vários problemas devido àquela barragem. Né? Rio Madeira. Do Rio Madeira. Quais as providências estão sendo tomadas para... Veja bem, nós estamos entrando na justiça agora com mais de 2.000 ações individuais. Individuais para ressarcir esses pescadores. Por quê? O que acontece? Com a criação da barreira Santo Antônio Geral, nós tivemos aqui uma barreira mesmo, onde migração de peixes grandes não acontece hoje. Então, existe uma possibilidade muito grande dos bagres, como o jaú, outras espécies, sumirem do Rio Madeira. O rio perdeu a sua dinâmica, né? O que acontece com isso? A sedimentação que ele ia jogar lá fora, porque existe o fenômeno das corridas, existe o Rio Madeira levar a sedimentação mais distante. Hoje o rio, no seu percurso, ele é sedimentado, porque ele não tem mais força de jogar lá fora essa sedimentação. E o DENIT hoje, todo ano, faz dragagem, né, no Rio Madeira para torná-lo ele navegável. Com a perda da sedimentação, nós tivemos empobrecimento das várzeas. Aqui em Nova Olinda, um grande impacto, que está muita gente calada, né? Existia uma produção de cacau. Acabou praticamente com a produção de cacau na Nova Olinda. Graças a essa drenagem que está... Não. Devido à barragem Santo Antônio, a dragagem é para poder tirar a terra do canal e jogar mais adiante para tornar o canal navegável. Porque quando está... Hoje o Rio Madeira, a seca dele, a cheia, é controlada por um botão. E isso influencia na perpetuação das espécies de peixe, porque ele depende da temperatura, do pulso da água, ele depende
de áreas ricas, num ambiente adequado para poder eles se reproduzirem, né? Então tudo isso foi perdido, né? Então nós estamos entrando com mais de 2.000 ações, nós estamos conversando também aí com alguns prefeitos, né, com as entidades, para poder entrar com uma ação indenizatória e pedir para o Estado cobrar os royalties de Santo Antônio, porque 95% dessa energia vai toda para São Paulo, não fica aqui. Nós não temos um bico de luz aqui no Amazonas. Por exemplo, se tiver um rompimento da barragem, como teve logo no início, que houve repercussão no Fantástico, jornais e tudo mais, o Humaitá, primeira cidade afetada, não tem um alarme. Não tem um alarme. Não tem um alarme. Não tem como se prevenir. Vão ligar para o telefone no interior de Manaus, que aqui em Manaus não funciona o telefone, imagine lá. Se for o telefone da Oi, da TIM, pior. E como é distante, não tem para onde correr mesmo. Não tem para onde correr, então o impacto... O desastre vai ser gigante. Gigante. Então nós temos aí uma AIA-RIMA que não previa, né, não previu o que ia acontecer. Hoje não é uma previsão, hoje é um fato real do que vem acontecendo. Empobrecimento da vasa, empobrecimento do estoque pesqueiro, perdas de produção de cacau. Nós temos aí a sedimentação, que esse custo é para a gente, e uma discussão que está voltando agora, de novo, que é a privatização do Rio Madeira para cobrar pedágio de quem navega nele, por causa desse custo da dragagem. O único rio navegável que nós temos e que leva toda a produção do nosso estado. Já que nós não temos uma BR que preste, né, ainda muita coisa para se fazer, liberar essa licença para poder operar nelas, o único rio é o Madeira. Se perdemos o Madeira, acabou. É isolamento completo, só aéreo mesmo. E isso é um custo altíssimo para nós que moramos dependendo só mesmo do distrito industrial. Muito bem. Bom, para você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pela participação. Dermilson, eu vou permitir que você se despeça, mas antes o seguinte: próximo ano você vai querer estar em qual frente? Assembleia, Câmara Federal, Senado, o que você está projetando no próximo ano? E aproveite para se despedir. Primeiro, a Assembleia mesmo, ela é muito envolvente, então nós temos que contribuir muito com o nosso Estado, né? Tem uma população órfã no nosso Estado que a gente tem que atendê-la, né? Então, queremos agora fazer uma boa gestão, tem muitos trabalhos aí que a sociedade vem analisando ao longo do tempo, né? Não só na pesca, mas no distrito, P&D, Suframa, nós temos aí água, nós temos aí denúncias que fizemos sobre superfaturamento, uma série de coisas que foram feitas. Então a gente peça que acompanhe e torcer para que esse ano seja vamos fechar esse ano para um ano melhor, né? Nós temos uma oportunidade de gestão, de fazer uma boa gestão, e nós vamos fazer essa gestão, se Deus quiser, com o governador amazonino, com a sua equipe técnica, pessoas preparadas, com a visão que ele tem. É um homem romântico, apaixonado pelo estado em que ele nasceu, em que ele vive, né? Então nós temos que acreditar no que está por vir, que é algo melhor. Agora há de se entender, né? Entrou agora, está 40 dias fazendo ainda o levantamento do estado, ainda não terminou esse levantamento, para você ter uma ideia, né? Vai no próximo ano até março, aí tem tempo para executar. E o que vai restar? Vem a eleição, que impede de fazer uma série de coisas. Então ele vai ter que fazer muitos arranjos e ser muito ativo agora, já depois que acabar esse processo de levantamento, auditoria. Então, torcer para que a gente possa pensar positivamente, torcer para que tudo dê certo, que nós vamos ter um estado melhor, um estado pujante, se Deus quiser. Deputado, obrigado, Jack. Valeu, nós é que agradecemos. Valeu a você que nos acompanhou. Eu espero você amanhã. Amanhã nós vamos ter aqui nada mais nada menos do que o Money, que é o nosso cobrador preferido aqui de Manaus, que foi demitido. Ele vai contar todos os detalhes dessa história aí, super engraçada pra gente amanhã aqui no Jack Entrevista. Muito obrigado pelo seu carinho, um forte abraço e até a próxima.